Olá pessoal, vamos falar de linguagens não regulares. Hoje a gente vai começar a falar de linguagens não regulares. Linguagens não regulares. Então, para a gente entender os autômatos finitos, tudo que a gente estudou até agora, a gente também tem que aprender suas limitações. Então, o que eu vou mostrar hoje? Eu vou mostrar que algumas linguagens não podem ser consideradas, não podem ser reconhecidas por autômatos. A gente sabe que uma linguagem é regular se eu consigo descrever um autômato que a reconhece. Agora, vou mostrar que algumas linguagens a gente não consegue fazer o autômato, são as linguagens não regulares. Um exemplo, você põe uma linguagem B, que ela é da seguinte forma, reconhece toda 0, n vezes, então seria 0 n vezes aqui, concatenado com 1 n vezes, isso para um n maior ou igual a 0. Por exemplo, eu teria vários zeros, eu teria 4 zeros aqui e 4 uns, Isso aqui para n igual a 4, Para n igual a 5 teria 5 zeros e 5 uns. Então seria todas as linguagens desse tipo aqui. O que eu já vou afirmando de início é que se a gente tentar escrever um autômato que reconhece essa linguagem, a gente não vai conseguir. Esse aqui é um exemplo de uma linguagem não regular. A gente não consegue escrever um autômato que reconhece essa linguagem. Principalmente se a gente vê que o número de zeros ele não é limitado e a máquina não consegue registrar esse n, Porque a gente sabe que o autômato não tem memória, É uma máquina que não tem memória, Mas a gente tem que tomar cuidado também, que, por exemplo, se eu fizesse um autômato dessa forma aqui, um autômato D, uma linguagem D, conhece toda a string W, onde W tem um número igual. Suponha que W tem um número igual de 0, 1 e 1, 0. Como subcadeia, isso aqui é um autômato. Esse aqui é uma linguagem regular. Eu consigo escrever um autômato para essa linguagem. Agora, se eu fizesse uma outra linguagem desse tipo aqui, Se tivesse uma linguagem desse tipo aqui, vou chamar de C. Toda string W, onde W tem número igual de zeros e número iguais de uns, Esse C aqui a gente não consegue desenhar um autômato. Então C é não regular, só porque o D é regular. Vejo que a diferença, muitas das vezes, é tênue, Esse aqui, intuitivamente, parece que a gente não consegue escrever um autômato para ele, mas a gente consegue, é possível escrever um autômato para esse. Agora, para esse exemplo aqui, não. A questão é como identificar que uma linguagem não é regular. Então, para isso, justamente o que a gente vai aprender hoje é o lema do bombeamento. O lema do bombeamento. O lema do bombeamento é uma técnica que ajuda a gente a dizer que a linguagem é não regular. Veja que o contrário não vale. Eu não consigo usar um lema do bombeamento para mostrar que a linguagem é regular. Para mostrar que a linguagem é regular, eu teria que fazer um autômato para ela, Então aqui, vamos ver o lema do bombeamento. Então vamos ver agora o lema do bombeamento. Vamos ver aqui o lema do bombeamento. O lema do bombeamento é uma técnica para a gente demonstrar que uma linguagem é não regular.
né? Lembrando que essa técnica aqui a gente não consegue mostrar que é linguagem regular, né? A gente sabe que a linguagem ela é regular se eu consigo descrever como um autômato, né? Eu consigo escrever um autômato para a linguagem. O que eu consigo fazer com o lema do bombeamento é mostrar que a linguagem é não regular. Então, o lema do bombeamento é o seguinte. Então, se A é uma linguagem regular, então existe um número P, tal que se S é uma string de A, então o tamanho da string S é pelo menos P. Então S pode ser dividido em três partes, né? Eu posso dividir S em três partes, na parte x, y, z, satisfazendo as seguintes condições. Eu tenho essas três condições aqui. A primeira condição fala que para cada i, né, o i maior ou igual a zero, x, y concatenado i vezes z pertence a A. O tamanho da substring y tem que ser maior que zero e o tamanho das substrings x concatenada com y tem que ser menor do que p. Vamos ver esse lema aqui com maiores detalhes. O primeiro fala, olha, tem uma linguagem A, né? E essa linguagem é regular. Se ela é regular, existe um número P aqui. Vejam só, também tem uma string S que pertence a essa linguagem. Então vejam só, essa é uma string, e essa string aqui, ó, ela pertence a essa linguagem. E eu estou afirmando que o tamanho dessa string S é maior ou igual a P. Vejam só, eu estou falando que eu tenho uma string e o tamanho dessa string é maior que P. Esse P aqui a gente pode considerar como os estados da máquina que reconhece A. Suponha a máquina M1 reconhece strings da linguagem A. Se eu tenho uma máquina que reconhece strings da linguagem A, e essa máquina aqui, M1, é um autômato finito determinístico, então veja aqui, ó, é finito. Opa, autômato finito determinístico. Ó. M1 é um autômato finito determinístico. Se esse autômato é finito, ele tem um número P de estados. E eu posso afirmar que esse número P é menor ou igual que o tamanho da string S. A gente, por exemplo, a gente consegue fazer autômato que reconhece, por exemplo, que tenha números ímpar de zeros, números pares de uns. E o tamanho dessas strings aqui com números pares de uns é menor que o número de estados da máquina que reconhece, né? Então a gente sabe que a gente pode ter menos estados do que o tamanho da string. E lembrando que o autômato é finito, né? Então vai ter um número P de estados possíveis ali. Então a gente assume P, o número de estados da máquina que reconhece um string em A. E a gente vai assumir um string S, e essa string aqui, o tamanho dela é maior que o número de estados dessa máquina. Se a gente tem isso, a gente ainda pode pegar a string S, e a gente pode quebrar ela em três. Posso quebrar ela numa substring X, numa substring Y e numa substring Z. Quebrei essa string S em três pedaços. E aí tem três condições que devem ser satisfeitas. Primeiro, primeira condição, a gente tem que mostrar para cada i maior que zero, vou botar as condições aqui. Primeira condição fala, para cada i maior que zero, x, y e z tem que pertencer à linguagem A. Então, por exemplo, para i igual a 2, eu teria que ter x, y e z. Para i igual a 3, eu teria x, y 3 vezes o y, né? Igual aqui para y igual a 3.
Teria que ter x, y, y, z. Vou fazer um z mais bonito aqui. Tá. Eu tenho também o tamanho de y aqui tem que ser maior que zero. Né, essa condição aqui, né? O tamanho de y tem que ser maior que zero. E também o tamanho de x concatenado com y tem que ser menor que o número de estados. Vamos ver o leão do bombeamento na prática. Vamos ver como aplicar ele e por que ele faz sentido. Vamos demonstrar, a partir de um exemplo, que uma linguagem não é regular. Então, suponha a linguagem A, vamos usar aquele mesmo exemplo, A, que é uma linguagem dessa forma, 0 elevado a n, 1 elevado a n. Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Linguagem A, que é igual a 1 0 elevado a n e 1 elevado a n. Isso aqui, né? Para n maior ou igual a zero. Tem essa linguagem A, né? Que eu vou afirmar que A não é regular. Na verdade, eu quero provar. Quero provar que A não é regular. Quero provar isso aqui. Então, vamos fazer a prova usando o lema do bombeamento. Para provar, né, a gente sabe que o lema do bombeamento fala o seguinte. Ele fala que A é regular se pode ser dividido em 3 pedaços, né, e eu considero um P, que é um tamanho máximo para string, e tem que satisfazer essas 3 condições. Aqui eu estou falando que é linguagem regular. Mas o que eu quero provar é que A não é regular. Então o que eu posso fazer é fazer uma prova por contradição, assumindo que A é regular. Porque eu sei que se A é regular, tem que satisfazer isso aqui. Como é uma prova de contradição, o que eu tenho que chegar no final é um absurdo, uma contradição. Então, vamos assumir que A é regular e ver se alguma daquelas condições não são satisfeitas, e aí a gente chega no absurdo e a gente prova que não é regular. Então, vamos provar por contradição. Vamos provar por contradição. E primeiro eu vou supor, né? Então, por contradição, suponha que A é regular. Vamos supor que A é regular. Se A é regular, então existe um autômato que o descreve, né? Se A é regular, existe um autômato finito determinístico, eu vou chamar ele de M, que reconhece A. Então esse autômato reconhece a linguagem A. Note que a máquina M contém um número finito de estados, né, que é uma máquina finita. Né, então, note que M contém um número finito de estados. Que contém um número finito de estados. Eu vou falar que P é esse número finito de estados. E agora, A possui mais do que o valor P, né? Então, o que eu estou falando agora, vamos supor um string, suponha uma string, suponha uma cadeia S aqui,
e que o tamanho de S, eu ia chamar de N, mas vamos só deixar o tamanho de S é maior ou igual a P, né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu vou provar por contradição, eu estou supondo que essa máquina que essa linguagem é regular, e aí eu estou supondo que essa linguagem ela reconhece, né, essa máquina reconhece uma string S, e essa string S aqui é maior que P. Eu vou apagar aqui para pegar mais espaço. Mas vejam só, então o que eu falei aqui anteriormente? Eu falei que S pertence em A. E eu sei que o tamanho de S aqui é maior ou igual a P. O tamanho de S aqui é maior ou igual a P. Vejam que esse autômato M, ele tem que computar a string S. Para a string S, vamos começar a dividir ela. Né? Então, o que eu posso fazer é quebrar essa string S. Então, podemos dividir S, tal que S vai ser igual a x, y e z. Eu posso dividir string S em x, y e z. Então, se eu realizar a computação aqui em S, né, eu vou ter aqui um estado inicial, vou ter os estados aqui, um outro estado, vou ter um outro estado, e vou ter um estado aqui, né, vou ter vários estados, e vou ter até um estado aqui, né, vou chamar estado de Q1, estado Q2, estado Q3, até o estado QP. E aqui eu cheguei no estado final. Aqui é o nosso estado final. Até ele chegar no estado QP, se ele reconhece várias linguagens, provavelmente ele vai ter um loop, né? Mesmo porque eu estou falando que o tamanho da string é maior que P. Se o tamanho da string é maior que P, então em algum momento ele vai ter que fazer um loop, né? Vai ter que voltar para um estado. Então, com certeza, se o tamanho da minha string aqui é maior que P, então vai ter que ter loop no meu autômato. Então eu tenho que ter loop aqui no meu autômato. Né? Então eu vou ter que passar por algum estado mais de uma vez. Né? Isso aqui é muito o teorema da casa dos pombos. Né? Então dentro desses P estados aqui, ó, deve visitar algum outro estado duas vezes. Vamos continuar com o nosso exemplo. Né? Então eu sei que na nossa máquina tem P estados, e a nossa string, o tamanho da cadeia é maior que P. É maior que o número de estados da nossa máquina. Vou fazer um outro desenho para simplificar. Porque eu posso ter no meu autômato, né, lembrando aqui que S está dividido em x, y, z, eu posso ter no meu autômato aqui um estado inicial, seguir para um outro estado, e eu tenho certeza, considerando que o tamanho da string é maior que o número de estados da minha máquina, em algum momento eu vou chegar em um loop, eu vou chegar num laço. Então pode ser que eu chegue num laço. Suponha que esse estado do laço é o estado P. Né? Eu vou chegar aqui em algum laço em algum momento. Eu posso ter um laço aqui, ou posso ter um laço aqui no próprio estado. E vamos supor que esse aqui é o primeiro laço. Então pode acontecer de eu ter mais estados aqui na frente, né? Até chegar no estado de aceitação. Quando eu for processar minha string S, vamos assumir que a cadeia X aqui, ó, é toda
a string que eu processo até chegar no primeiro laço. A cadeia Y é a cadeia que eu vou processar durante o laço. E a cadeia Z é o restante. Então, eu vou ter isso aqui, né? Vou processar X sem nenhum laço. Em algum momento, vou chegar no laço, eu vou processar Y. Em seguida, eu vou processar Z. Para facilitar, vamos agora, né? Vamos voltar um pouco para o nosso exemplo. Para a nossa linguagem que a gente está usando. Que tem essa cara, né? Eu tenho 0 n vezes, 1 n vezes, para um n maior que 0. Né? Agora, o que eu quero mostrar que o S não pertence à linguagem A, para eu chegar na contradição. Eu quero mostrar que S não pertence à linguagem A. Vejam que isso pode ser verdade se a gente tiver, por exemplo, deixa eu apagar aqui, né? Só anotar aqui, a gente sabe que S é igual a X, Y, Z. E a gente sabe que o S, ele não pode, talvez ele não pertença a A. Se eu fizer um exemplo assim, né? Que a gente sabe, por exemplo, eu posso assumir Y contém apenas zeros. Se eu tenho que o y contém apenas zeros, então eu posso ter vários zeros aqui. Aqui na parte x eu posso ter vários zeros. E aqui no y eu vou ter vários zeros também. E a partir do z eu teria que ter apenas uns, né? Então, se eu montasse, por exemplo, se eu desse duas voltas nesse laço, eu teria x, y, y e z. Mas vejam só, se aqui só tem zero, então necessariamente aqui eu tenho que ter zero e aqui eu tenho que ter vários uns, né? Só porque o y eu posso entrar no laço várias vezes, então eu teria mais zeros do que uns, considerando esse laço aqui. Vamos tentar ser um pouco mais formal nessa prova, seguindo o teorema, o lema do bombeamento. Vamos aplicar agora o lema do bombeamento. Vamos mostrar que essa linguagem a linguagem A, ser elevado a n, 1n, n maior ou igual a zero, é não regular. Para eu fazer isso, vamos aplicar o lema do bombeamento. Então, para eu fazer essa prova aqui, para o lema do bombeamento, primeiro eu tenho que assumir que essa linguagem é regular. E se essa linguagem é regular, eu consigo processar uma string, né? Essa string aqui, ela é no mínimo tamanho P. E, ao mesmo tempo, eu consigo dividir essa string em x, y, z e que satisfaçam essas três condições. Então, primeiro, eu tenho que assumir que A é regular. Então, assumo A regular. Assumo A. Assumo A regular. Por contradição. Em seguida, eu vou quebrar essa string S aqui em x, y e z. Quebrando em x, y, z, eu vou dar um valor de bombeamento, seria como se eu tivesse a string 0 elevado a p e 1 elevado a p. Um valor de bombeamento p, por exemplo, vamos falar que p é igual a 3. Então eu teria
que tem strings dessa forma aqui, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Como exemplo para p igual a 3. O que eu vou fazer é, eu consigo dividir essa string em x, y, z? Vamos fazer todos os casos possíveis para isso, né? Vamos considerar um caso 1 aqui, onde eu consiga dividir essa string um caso 1 onde eu consiga dividir essa string aqui, por exemplo, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Eu consigo dividir e falar que o y está só na parte dos zeros. Não seria como se eu tivesse x aqui, o y aqui, o y só vai estar na parte dos zeros. E aqui eu tenho o restante, que é o z. Vamos assumir um caso 2, onde eu teria o y, ele só está nessa parte aqui, ó, a parte dos uns, né? Então tem o 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Então eu teria alguma coisa do tipo assim, aqui eu tenho x, eu estou falando que o y só vai estar nessa parte do 1, eu posso falar que esse aqui é o y e esse aqui é o z. E eu tenho o caso 3, e o caso 3, o y vai estar na parte do 0 e 1, né? Então eu teria que ter assim, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Né? Então eu poderia ter aqui o x, aqui o y e aqui o z. Aí o que eu quero, voltando aqui para o lema do bombeamento, eu quero que satisfaça essas três condições. Ó. Vejam só, a primeira condição fala que o tamanho do y tem que ser maior que zero. Aqui a gente viu que é verdade, né? Os y aqui são maiores que zero. A concatenação do x e do y tem que ser menor que p. Aqui a gente também viu, né? Se pegar o x e y concatenado, todos são menores que p. Lembrando que p é o tamanho da string, né? É o tamanho do meu bombeamento. É menor ou igual a p. Vejam também que x vezes y é menor que p. Mas o nosso p é igual a 3, né? Então aqui nesse exemplo, x e y é menor que 3, mas para esses outros exemplos aqui também não satisfaz, né? Então essa condição aqui já não é satisfeita. Mas a gente pode ver que outras condições também não são satisfeitas, principalmente essa condição aqui, né? x, y, z pertence a A. Essa condição aqui que fala que o x, y e z tem que pertencer a A. Vamos ver como isso se aplica, né? Se eu dividir em x, y e y i vezes, concatenado com z tem que pertencer a A. Vamos assumir para um i igual a 2. Para i igual a 2 eu teria, para essa string aqui, ó, eu teria que repetir o i duas vezes, né? Suponha que o i igual a 2. Então eu tenho x, a cadeia y duas vezes e z. Se eu aplicar para esse caso aqui, eu teria 0, 0, 0, 0, 0, né? Aqui eu tenho o y, x, y e o z. Então veja que isso aqui não pertence a essa linguagem, né? Eu tenho que ter o número de zeros e o número de uns iguais. Então o caso 1 não satisfaz. Para o caso 2, se a gente olhar para essa construção aqui, a gente também vai ver que não é possível. Eu tenho 0, 0, 0. O y repetindo duas vezes. Aqui eu tenho o y. Aqui tem o x e aqui tem o z. Então eu vejo que o número de 0 e 1 são diferentes. Então o caso 2 também não satisfaz. E para o caso 3 também da mesma forma, né? Eu consigo ver que eu tenho 0, 0 para x e o y 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1. E aqui eu tenho o z. Então, para esse caso também não satisfaz. Então o que eu tenho é que eu não consigo pegar uma string de tamanho P, de bombeamento de tamanho P, e adequar para esses três casos. Se isso não é possível, chegando à contradição, logo essa linguagem não é regular. Então lembrando como que se aplica o lema do bombeamento. Vamos
Vamos lembrar os passos aqui, rapidamente. Porque os passos são, de certa forma, é uma prova por contradição, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou assumir. Assumo A é regular. Esse aqui é por contradição, né? Então, lembrando, quero mostrar que a linguagem A é não regular. Então, vou assumir que ela é regular, por contradição. Depois eu vou considerar a string de tamanho de bombeamento P, né? Então, considero uma cadeia, né? Uma string. Eu vou procurar uma string aqui maior que P. Então eu vou procurar uma string maior que P, lembrando que o tamanho da string aqui tem que ser maior ou igual a P, né? Lembrando que esse P aqui é o número de estados da minha máquina e esse aqui é o tamanho da minha string. Depois eu vou dividir a string S em X, Y, Z. Depois eu vou mostrar as condições, né? A primeira condição é mostrar que x, y, olha, vez que o y está concatenado i vezes z, não pertence à linguagem A. Isso aqui para algum i. Então, vou procurar um i, tal que essa formação aqui da cadeia de string não pertence a A. Depois eu vou mostrar todas as formas de dividir, né? Mostrar todas as formas de dividir a string S. Todas as formas de dividir a string S. Em seguida, mostrar que nenhuma das formas que eu dividi S satisfaz essas condições aqui do leão do bombeamento. Mostrar que nenhuma condição é satisfeita. Nenhuma condição aqui do lambambeamento. Nenhuma condição do lambambeamento é satisfeita. Aí no final eu tenho a contradição e eu mostrei que a linguagem não é regular.